Boa noite, meus alunos do curso de Técnico em Segurança do Trabalho. Vamos hoje para mais uma aulinha de redação técnica. Como vocês percebem, eu creio que tenham percebido, eu estou gravando direto do celular porque eu tive um probleminha com o áudio do meu computador e eu vou demorar um certo tempo para corrigir. Então, para que a nossa aula não atrase, eu resolvi gravar do celular mesmo, que eu acredito que não vai prejudicar em nada a qualidade da aula, certo? Nossa aula de hoje é sobre ofício e padrão ofício. Vocês vão encontrar esse conteúdo em duas partes da apostila de vocês, entre as páginas 29 e 31 e depois da página 42 até a 47. Primeiro vamos estudar padrão ofício. O que seria padrão ofício? Nas repartições públicas, 3 tipos de expedientes seguem uma diagramação única, chamada de padrão ofício. Bem, antes de vocês entenderem o que é o padrão ofício, é preciso que vocês aprendam a diferenciar padrão ofício do documento ofício propriamente dito, tá? O que seria padrão ofício? Padrão ofício é um modelo, tá? É um padrão, um formato de documentos oficiais que é um formato seguido por 3 documentos, tá? Tanto o ofício, aviso e memorando, eles seguem um modelo que a gente chama de padrão ofício. Esse padrão foi estabelecido porque é necessário que os documentos oficiais, eles sigam um modelo, eles tenham uma uniformidade, um padrão, certo? Então, para que as instituições, quando criem documentos oficiais, tenham um norte, foi estabelecido esse padrão chamado padrão ofício, esse modelo. E o ofício documento, também chamado de ofício expediente e documento são sinônimos, tá, gente? Então, sempre na aula que eu me referi a expediente, eu estou me referindo ao documento. O ofício como documento, ele é um tipo de documentação criado, tá? Para fazer alguma comunicação oficial. Esse é o documento que a gente chama de ofício. Existem diferenças entre ofício, aviso e memorando. Qual seria a diferença? O ofício, ele é uma comunicação externa, ou seja, quando o poder público ou uma empresa cria um ofício, ela vai se comunicar com órgãos, setores ou pessoas que não estão dentro do próprio órgão que expede o documento, ou seja, não estão dentro nem do próprio setor público que emite ou da própria empresa que cria o ofício, certo? É uma comunicação externa. O aviso, ele é uma comunicação que pode ser externa e interna ao mesmo tempo, tá? E o aviso, ele tem a simples função de comunicar, enquanto o ofício nós criamos para várias funções. A gente pode fazer um ofício para realizar um pedido, pode fazer um ofício para fazer um aviso, uma comunicação, ou pode fazer um ofício para solicitar o comparecimento de alguém, tá? Então, o ofício tem várias funções, enquanto o aviso, ele serve simplesmente para comunicar as pessoas sobre algo. E o memorando? De que se trata, professora? O memorando, ele é um expediente, ele é uma documentação que é simplesmente interna. Então, dentro de uma empresa, quando os setores querem se comunicar oficialmente, eles não criam ofícios, eles criam memorandos, tá? Porque memorando é um tipo de comunicação interna seguido pelas empresas, ou seja, só acontece no interior da empresa. Partes dos documentos no padrão ofício, tá? O modelo ofício, ele tem várias partes e nós vamos conhecer cada uma delas agora. Observem aí, acima eu tenho tipo de documento. Então, quando eu vou iniciar um documento que ele está no padrão ofício, seja memorando, aviso ou próprio ofício,
ele vai ter primeiro a identificação do tipo de documento. Como é que é feita essa identificação? Ela deve conter o tipo de documento, o número do documento e a sigla do órgão expedidor. Por exemplo, olhem aí, aviso 782/SRF. Poderia ser também uma sigla, tá? Em vez de ser aviso, poderia ser só AV.782/SRF. Provavelmente o órgão que emitiu esse aviso aí foi a Secretaria da Receita Federal. Então, a gente tem o nome do documento, a identificação do tipo de documento, que pode ser abreviada. Em seguida, nós temos o número, porque durante um ano, um órgão ele emite vários, inúmeros, centenas de documentos, tá? Então, eles têm que ser numerados. E depois, uma barra e a sigla do órgão. Em seguida, nós temos o local e data. Como é que deve ser escrito? Nós escrevemos primeiro o nome da cidade, seguido por vírgula, e nós colocamos o dia do mês, certo? Todos os dias do mês, eles são escritos pelo próprio algarismo. Você escreve o número 28, 21, exceto quando for o dia primeiro. Quando estiver indicando o dia primeiro, nós escrevemos por extenso, 1º de novembro, aí colocamos o ano. O ano também nós não escrevemos por extenso, nós escrevemos o algarismo, 2015, 2020, etc. E no final do local e data tem um ponto, tá? Destinatário. Quem é o destinatário? É a pessoa a quem é dirigida a comunicação, é a pessoa com a qual você deseja se comunicar. É a pessoa para a qual foi criado aquele documento, tá? Ou seja, a pessoa que receberá, né, gente? Depois, nós temos o assunto, tá? Nos documentos mais atuais, nós vamos ter o assunto, porque às vezes, alguém enviou um documento para o setor errado. Por exemplo, você trabalha no setor de almoxarifado da sua empresa, né? Que é uma espécie de dispensa, vocês sabem do que é que se trata um almoxarifado, onde a gente armazena materiais. E a pessoa que emitiu o ofício, ela, na verdade, queria se dirigir aos diretores da empresa para pedir uma autorização para liberar os funcionários, sei lá, alguma coisa do tipo. E ela destinou aquele ofício ao almoxarifado. Pelo assunto, quando o almoxarifado lê o assunto, ele vai saber que aquele assunto não é resolvido no almoxarifado e vai encaminhar para o setor de responsabilidade. Então, o setor de almoxarifado não vai perder tempo lendo o ofício completo, certo? Então, o campo assunto ele é importante para que cada pessoa tenha noção do que vai ser tratado naquele ofício sem precisar ler o ofício inteiro. Então, a gente tem aí exemplos, tá? Recursos orçamentários para 2016, novo organograma interno, é o assunto, tá? O teor do documento, o objetivo do ofício, o que é que ele vai comunicar. Seja o ofício, seja o aviso ou seja o memorando. Texto, tá? O texto, ele é o corpo do documento. É a comunicação escrita que está sendo feita. Esse texto é constituído por 3 partes. Ele tem uma introdução, onde a gente deve apresentar o motivo de estar realizando aquela comunicação, o motivo de estabelecer aquela comunicação, o desenvolvimento, no qual nós vamos detalhar aquilo que nós queremos, e a conclusão, que nela a gente vai falar o que nós esperamos daquele órgão, qual é a posição que nós recomendamos, o que ele deve fazer em relação àquilo que foi solicitado, tá? Os parágrafos, eles devem ser numerados, exceto se eles estiverem com títulos e subtítulos dentro, tá? Mas nem todos os ofícios, eles têm um corpo tão extenso. Quando o corpo do ofício é curto, ele não precisa ser numerado, tá? Em casos de encaminhamento de documentação, alguns ofícios ou memorandos, eles são escritos justamente para encaminhar documentações que foram solicitadas por um outro documento, tá? Por exemplo, eu quero saber o relatório de quantas pessoas faltaram
na empresa durante aquele mês. Eu posso encaminhar um memorando para o setor de RH para que ele me passe a tabela, tá? Que indique a quantidade de faltas dos funcionários, por exemplo, tá? Quando o RH for me responder, ele vai iniciar, tá? Que é o que está aí na parte A. A introdução deve ser encaminhada com referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Então, como é que o RH vai responder? Em resposta ao memorando fulano de tal, de 2 de outubro de 2020, encaminho anexo a cópia da tabela que consta a falta que consta o número de funcionários que não compareceram ao trabalho no mês de novembro. Um exemplo, tá? No caso aí da letra B, se a solicitação e o encaminhamento não existiram, por exemplo, se ninguém me pediu, mas eu desejo enviar essa tabela para alguém, eu vou informar, tá? Que eu estou enviando um ofício e que anexo a este ofício está alguma documentação, que é o caso do segundo exemplo que tem aí. Na parte de exemplos, a gente tem um exemplo um em cima e outro embaixo. Esse exemplo de baixo fala assim: encaminha anexa para exame e pronunciamento, cópia do telegrama tal e tal e tal. Tá? Então, nesse caso aí, a documentação não foi solicitada, mas eu desejo enviar. Se a pessoa que encaminha o documento quiser fazer, é o que eu estou lendo aí na C, se a pessoa que encaminha o documento quiser fazer algum comentário, pode acrescentar um parágrafo de desenvolvimento. Normalmente, nos documentos que eles servem só para encaminhar, o texto é bem curto, tá? Mas se eu quiser fazer alguma observação, eu posso incluir um parágrafo de desenvolvimento. Depois, eu tenho o fecho. O fecho, ele serve tanto para indicar que houve ali um término do documento, quanto para fazer uma saudação ao destinatário, a quem vai receber. Eu tenho 2 meios de fechar um documento. Com a expressão respeitosamente, quando eu vou encaminhar, quando o destinatário é uma autoridade superior, por exemplo, se eu sou uma secretária e vou enviar um documento ao prefeito, no fecho desse documento deve ter a expressão respeitosamente. E atenciosamente, quando o destinatário, a pessoa que vai receber o meu documento, é uma autoridade da mesma hierarquia, ou seja, do mesmo nível de poder, ou uma subordinada. Digamos que o caso seja o contrário, eu seja prefeita e vou encaminhar um documento para um dos meus secretários. Eu vou encerrar com atenciosamente, porque se ele... A lógica é essa. Se ele é meu subordinado, eu não devo respeito a ele que me deve respeito. A ele eu só devo atenção. Certo? Pelo menos é assim que se pensa nas documentações oficiais. Depois nós temos a identificação e assinatura do signatário. Tá? O que é o signatário? É a pessoa que emite a comunicação, é a pessoa que emite o documento. Tá? Como é que eu identifico? Eu que expedinho o documento. Eu deixo um espaço para assinatura, depois eu coloco meu nome completo, Juvenal dos Anzóis. E abaixo eu coloco meu cargo, Ministro das Relações Internacionais. É assim que a gente identifica. Por que que, mesmo a pessoa assinando, abaixo eu tenho que colocar o nome completo? Por vários fatores. Às vezes a pessoa, quando ela vai assinar, ela não tem uma assinatura legível. Então, é interessante que tenha o nome dela completo escrito abaixo para a pessoa entender quem de fato está emitindo aquele documento. A diagramação do documento no padrão ofício. Diagramação é a formatação. Aí nós temos uma lista enorme que está na apostila de vocês e eu vou fazer a leitura e explicação só de alguns pontos principais, né? Como vocês vão entender, a letra A até a M aí, então é bem extenso, tá? Primeiro é que as fontes recomendadas são Times New Roman e, em alguns casos, a fonte Arial também. O tamanho normal do texto é 12. O tamanho é 11 nas citações e 10 nas notas de rodapé. Para você colocar símbolos que não tenha naquela fonte, você usa a fonte Symbol ou Wingdings, certo? Quando nós temos muitas páginas, é necessário, a partir da segunda página, ter uma numeração. Agora, já vou partir para a letra
H, onde diz que nós não devemos abusar de negrito, itálico e sublinhado, certo? Porque negrito, itálico e sublinhado, eles servem para dar destaque. Se eu destacar o texto inteiro, as coisas perderão o destaque. É igual acontece quando você leu alguma coisa e quis grifar com o marcador. Aí quando você percebe, já marcou o texto inteiro, você realçou o texto inteiro. Então, o que é que você queria destacar ali? Se agora está tudo com destaque, certo? Então, a gente só destaca os pontos essenciais, caso seja extremamente necessário, tá? Na letra L, vai falar a respeito de nós deixarmos os ofícios e documentos arquivados. Caso você precise no futuro fazer um ofício ou um documento parecido, você simplesmente vai editar aquele que já está arquivado ali, certo? Agora nós vamos falar sobre o ofício. O ofício, nesse caso, o expediente ofício, o documento chamado de ofício, não o padrão ofício, tá? O que é o ofício? O ofício, ele tem uma questão aí na tela de vocês, que é o que é um ofício. Ofício é um nome comumente utilizado para solicitar, reivindicar, notificar ou comunicar formalmente sobre determinado tema. Então, ofício, ele é uma espécie de documento oficial, e esse nome, ofício, vem justamente de oficial, tá? Quando alguém deseja solicitar, reivindicar ou informar alguém de maneira oficial, de maneira formal, ela faz uso desse documento que nós chamamos de ofício. Qual a diferença entre ofício e memorando? Eu já expliquei essa diferença para vocês. O memorando, ele é interno, tá? Interno. Já o ofício, ele é externo. Observem, ó. O ofício se diferencia do memorando por se tratar de um ato formal externo. Então, o ofício é um ato formal externo, enquanto o memorando é interno. Quais são os pronomes de tratamento que nós usamos nos ofícios, tá? Nós temos, para os chefes de poder, nós vamos utilizar Excelentíssimo Senhor, como Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. Na documentação, existe uma parte que a gente chama de vocativo, que é a expressão que a gente usa para chamar a atenção, que é a primeira expressão que faz a abertura no documento. Nós podemos utilizar as expressões senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Atualmente, a gente utiliza também a expressão prezado senhor. Quando for uma pessoa que não ocupa um cargo específico de grande relevância, a gente chama simplesmente senhor ou senhora, tá? Ou prezado senhor e prezada senhora. No endereçamento das comunicações oficiais, a gente faz essa identificação aí, ou seja, quando é uma documentação que ela vai ser enviada por correio, tá? A gente faz essa identificação aí no envelope. Excelentíssimo senhor fulano de tal, ministro da Justiça. Aí está o CEP, 70064, Brasília, Distrito Federal. Houve algumas alterações nas expressões utilizadas nos documentos oficiais nesses últimos anos. Por exemplo, a expressão digníssimo, ela parou de ser usada, assim como a expressão muito digníssimo também. Porque hoje nós levamos em consideração que quem ocupa um cargo ou em uma empresa ou um setor público está subentendido que aquela pessoa foi digna de ocupar aquele cargo. Então, não é preciso que essa expressão digníssimo ou muito digníssimo apareça no documento, tá? Expressões como doutor também a gente só utiliza quando a pessoa tem cargo de doutorada, tá? Quando a pessoa fez o doutorado. Ou quando a pessoa, por exemplo, é advogada, porque a lei obriga os advogados a serem chamados de doutor. Em outros casos, a gente não utiliza essa expressão de doutor, porque doutor não é pronome de tratamento. Doutor é um cargo, tá? Um cargo acadêmico. Aí nós temos o modelo de ofício, tá? Aí em cima tem a identificação da empresa, que emitiu o ofício, a data, o número do ofício, o vocativo, senhor prefeito, esse ofício está sendo claramente emitido por prefeito. Nós temos o corpo aí do ofício e temos o fechamento, atenciosamente, tá?
E essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, me consultem no PV, certo? Encerro por aqui. Fique com Deus. Um abraço.